prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Maria Santíssima. Hoje, segundo domingo da Quaresma, ano B, o tema é a transfiguração do Senhor sobre o Monte Tabor. A primeira leitura fala do sacrifício de nosso pai Abraão. Abraão, por milagre, obteve de Deus que sua esposa Sara concebesse na velhice e lhe desse à luz um filho, a quem deu o nome de Isaque. Isaque, a criança que traz alegria. Mas Deus fez com Abraão o que costuma fazer conosco, pois Abraão aprova. E disse: Abraão, toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em sacrifício sobre o monte que eu te indicar. Abraão cumpriu a ordem de Deus, embora não entendesse. Abraão creu, mas não foi uma fé vazia, sem obras, porque a fé sem obras é morta. Abraão agiu conforme a sua fé. Mesmo sem entender, ele empreendeu uma viagem junto com seus servos e com seu filho Isaque, que era uma criança, até a terra de Moriá. Depois deixou seus servos e foi só com o seu filho subindo o monte, e o seu filho carregava a lenha nas costas. É o pai e o filho subindo uma montanha. O filho carrega a lenha e o filho será vítima. Quem é o pai? Abraão é a imagem do Pai eterno. Quem é Isaque? Isaque é a imagem de Jesus, carregando a cruz sobre o Monte Calvário. Quando chegam ao cume do monte, Abraão, com o coração ferido, vai desfechar o golpe, depois de ter estendido a criança sobre a lenha. Porém, o anjo impede que ele faça isso. Não toques no menino. Não faças mal, agora eu sei que tu temes a Deus. E a obediência de Abraão a Deus foi tão agradável que Deus lhe prometeu em recompensa uma posteridade numerosa como as estrelas do céu e os grãos de areia da praia, e prometeu que em seu nome seriam abençoadas as nações da terra. No lugar do seu filho, que não foi imolado, Abraão ofereceu um carneiro que estava preso pelos chifres em um espinheiro. Isaque era filho único. Jesus é filho único do Pai eterno. Isaque subiu o monte da terra de Moriá carregando lenha. Jesus subiu o monte Calvário carregando a cruz. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A oferta de Isaque, que não chegou a morrer, mas foi substituída pela de um animal, simboliza a morte e a ressurreição de Jesus. O amor de Abraão chega ao ponto de desapegar-se do seu filho único. E Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pergunta São Paulo na segunda leitura: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos daria tudo junto com ele? Não há ninguém a quem o Pai ame tanto quanto o Filho. Pois se o próprio Filho ele entregou por nós, como ele deixaria de nos dar, junto com esse Filho, todas as coisas? Se esse Filho foi imolado por nós no Calvário, não foi poupado como Isaque. Se o seu Filho teve o seu sangue derramado, o seu coração perfurado, e de lá saiu sangue e água. Se o seu Filho ressuscitou ao terceiro dia, mas deixou o seu sacrifício presente sobre os nossos altares, em cada missa que celebramos, para que nós pudéssemos comer da sua carne e beber do seu sangue e termos a vida dele em nós. Se Deus Pai deixou o seu Filho presente em cada tabernáculo onde há uma luzinha vermelha acesa,
para que nós pudéssemos adorá-lo e receber dele todas as graças, como ele deixará de nos dar todas as coisas? Porque ele já deu tudo. Se Deus nos ama assim, não temos o direito de duvidar do amor de Deus. E se alguma vez ele nos põe à prova, como fez com Abraão, não é por maldade, é para nosso bem, para testar a nossa fé, para aumentar os nossos merecimentos e para nos encher de bênçãos. O caminho que vai chegar à glória passa pela cruz. E é sobre isso que fala o Evangelho de hoje. Jesus, depois da profissão de fé de Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus, ensina aos apóstolos que o Messias deve sofrer. E isso Pedro não entende. Deve sofrer muito, deve morrer e depois ressuscitar ao terceiro dia. Mais ainda, Jesus ensina que quem quiser vir atrás dele como discípulo também deve renunciar a si mesmo e carregar a sua cruz. E diz ainda que quem quiser conservar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa dele, conservá-la para a vida eterna. E como Jesus deixa os discípulos perturbados ao falar de sofrimento e morte, ele diz: alguns dos que aqui estão não morrerão antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. E poucos dias depois, alguns deles, Pedro, Tiago e João, estavam com Jesus em um monte chamado Tabor. E naquele monte, Jesus muda de aparência, Jesus se transfigura. As suas roupas ficam tão brilhantes como ninguém na terra conseguiria alvejar. E aparecem a seu lado Moisés, que representa a lei, e Elias, que representa os profetas, conversando com Jesus. Diante de Jesus, que é o Filho, a lei e os profetas prestam a ele reverência. E Pedro, que era o mais impetuoso, disse fora de si: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro é semelhante a uma criança na casa da avó. Mamãe, é bom a gente ficar aqui. Vamos ficar na casa da vovó para sempre? E a mãe tem que explicar para a criança que não pode ficar na casa da vovó para sempre, que tem que voltar. Pedro achou que aquele lugar era tão bonito, aquela cena tão maravilhosa, para que descer? É que Pedro não havia entendido que aquela glória que Jesus manifestou, para ser atingida, precisava primeiro passar pela cruz. Antes de chegar na glória, seria preciso ir para um outro monte, que não era o Monte Tabor, mas o Monte Calvário. E lá no Calvário, Jesus estaria desfigurado. Já nem sequer pareceria um homem. Era como um leproso ou como um verme. Todos os que olhassem para ele cobririam o rosto. Para que, ao verem Jesus num estado tão deplorável, os discípulos não sucumbissem, Jesus resolveu fortalecê-los com a visão dele transfigurado em sua glória. Quando eles vissem Jesus na sua paixão, pensariam: ele está sofrendo, mas nós já o vimos transfigurado uma vez. Naquele monte, há algumas pessoas testemunhando a glória de Jesus. Quem são elas? Do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Do Novo, 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. São 5 pessoas que dão testemunho de Jesus. A lei de Moisés exigia ao menos 2 testemunhas para atestar alguma coisa. Aqui são 5. Mas, além disso, há naquela montanha o Espírito Santo, que desce sobre eles em forma de uma nuvem. E há o Pai, que fala: este é o meu Filho amado, escutai-o. Aparecem as 3 pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o que é que nós devemos ouvir Jesus falar? Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Temos que ouvir Jesus falar de cruz, se quisermos entrar na sua glória. Quando Pedro estava falando entusiasmado, pensando em ficar naquele monte para sempre, aconteceu o episódio da nuvem envolvendo a eles e a voz do Pai. Eles ficaram aterrorizados. Mas depois a nuvem desapareceu
E eles não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho. Cessam a lei e os profetas, agora fica o Filho. E Jesus diz a eles que não contem nada a ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dos mortos. Eles, porém, não entenderam o que quer dizer ressuscitar dos mortos. Eles não entendiam a morte nem a ressurreição. Muitos de nós cristãos ainda não gostam de falar de morte. Na hora de um aniversário, cumprimentam-se uns aos outros como se fossem pagãos. Desejam uns aos outros vida, saúde, sorte, dinheiro, só isso. Nenhum de nós parece que está consciente de que estamos aqui para imitar a Ele, que veio para morrer e morreu para nos dar a vida. Se alguém me deseja vida longa, eu prefiro uma boa morte. Será que a vida longa vai servir para eu dar glória a Deus? Ou para eu aumentar o número dos meus pecados? Não sei. A minha vida, seja longa ou curta, deve servir para glorificar ao máximo a Deus. E na hora da morte, eu devo estar com uma bagagem cheia de boas obras. Devo ter amado a Deus ao máximo. Morrer em estado de graça. Devemos querer para nós e para os outros isso. Não devemos ter medo de falar da morte. Devemos pensar nela sempre, porque, senão, ela será como um fantasma que vai nos aterrorizar. Se nós tomamos consciência dela, nós estaremos sempre preparados para quando ela vier. Quando rezamos a Ave Maria, depois das palavras do anjo e de Isabel, o que nós dizemos? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Sempre nós falamos da hora da nossa morte. Pedimos que na hora da nossa morte ela rogue por nós, porque é o momento que vai determinar a nossa eternidade. O episódio da Transfiguração mostra a sacralidade do nosso corpo, que não é mercadoria de açougue, não é objeto de prostituição, mas um dia ele vai ressuscitar, e ressuscitar glorioso. E desde já o nosso corpo, se nós estivermos em estado de graça, pode unir-se ao corpo glorioso de Jesus na Eucaristia. Na Eucaristia nós não comungamos um cadáver, mas é o Cristo vivo, com o coração pulsando. É Ele que entra em comunhão com o nosso corpo. E a comunhão eucarística nos dá a certeza da ressurreição no último dia. E o corpo glorioso de Cristo, ao contato com o nosso corpo mortal, acalma as nossas paixões e nos ajuda a crescer na santidade. Tudo isso são lições que podemos tirar da liturgia de hoje. O nosso corpo vale muito, ele é templo do Espírito Santo, foi comprado pelo sangue de Cristo. O nosso corpo está destinado a ressuscitar. Se hoje nós sofremos, temos doença, vemos a idade avançar, nós temos diante de nós a figura de Cristo transfigurado no Tabor e ressuscitado, para nos lembrar, nós também ressuscitaremos com Ele, se nós quisermos sofrer e morrer com Ele. Nós temos a lição de quanto o Pai nos amou, que entregou o seu Filho único, e a confiança de que com Ele o Pai nos dará todas as coisas, tudo, nada nos poderá faltar. Que Maria Santíssima, aquela mulher vestida de sol, que está nos céus, radiante de glória, mas que antes passou pelas lágrimas de ver o seu Filho sofrer e morrer, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.